Salve, salve, galera! Chegamos ao item 2. No soneto. O soneto é uma forma fixa composicional. É um tipo de poema que tem uma forma que não se altera, porque ele é composto por 14 versos. O soneto em questão, ele foi composto por Gregório de Matos Guerra, um autor barroco. Portanto, ele é um soneto clássico, ou seja, ele tem esses 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que chama a atenção nesse tipo de soneto é que a última estrofe é chave de ouro. Ou seja, a última estrofe, o último terceto, ele é uma síntese, ou seja, ele é um resumo de todo o poema. Então seria interessante, muito interessante considerar isso, tá bom? Vamos lá. De acordo com o enunciado, esse texto é um texto lírico, não é um texto sentimental e subjetivo, né? As possibilidades, sendo o autor o Gregório de Matos, pode ser lirismo amoroso, religioso ou filosófico, né? Largo e sentir e respirar sucinto. Largo e sucinto são opostos. Antítese. Pessoal, não entende não. Essa pessoa ela tem muita facilidade para sentir, mas ela tem muita dificuldade para expressar o seu sentimento. Peno e calo tão fino e tão atento, que fazendo disfarce do tormento, tormento é sofrimento. Mostro que não padeço e sei que sim. Então, essa pessoa aqui, essa voz poética está dizendo que ela tem uma hipersensibilidade, mas ela tem dificuldade para representar o que ela sente. Então, o que termina acontecendo é que ela finge. Ela finge muito bem. Ela aparenta uma condição de normalidade, mas no seu interior ela está mal. O mal que fora encubro, ou seja, o mal que eu finjo não estar sentindo, ou desminto, dentro do coração é que o sustento. Então veja, o mal que fora, olha só, dentro, tá bom? Encubro, desminto, sustento. Veja que o texto é todo construído a partir de pares antitéticos, né? Como que para penar é sofrimento, para não entender é labirinto. Labirinto é uma metáfora muito usual, e você chama sempre de labiríntico tudo aquilo que é misterioso, enigmático, difícil de compreender. Então ele está dizendo que o seu sofrimento é algo sentido, mas as pessoas que estão olhando de fora não conseguem perceber ou captar, porque o olhar dele é um olhar dissimulado. Como o seu olhar é um olhar de que está bem por dentro, na verdade o propósito dele é tentar passar isso para as pessoas, mas por dentro ele está muito acabado. As pessoas têm uma falsa impressão a respeito dele. Ninguém sufoca a voz dos seus retiros. Ou seja, ninguém é capaz de controlar o seu grito, né? Para tempestade, o estrondo é feito. Se a pessoa está mal, ela grita. Tem épocas até um suspiro. Mas, observe que a última estrofe, que é chave de ouro, começa com uma posição. Ó. Mas, ó, do meu segredo, autoconceito, pois não me chego a virar poucos tiros dos combates que vão dentro do peito. Esse texto é um texto lírico, né? O detalhe legal é que esse texto é um texto lírico filosófico, né? Há uma reflexão sobre a existência humana. Postura do lírico é uma postura pessimista ou negativa. O lírico está dizendo que tem um problema, né? Só que ele não revela que problema é esse. Isso é muito legal, porque ele foi extremamente coerente, houve uma coerência interna. Ele passou o texto inteiro dizendo que ele tem uma hipersensibilidade, mas ele é capaz de fingir que está tudo bem. E na última estrofe, né, isso é muito interessante, ele diz o seguinte, que diferentemente de todas as pessoas que quando sentem alguma coisa representam, ele é incapaz de representar o que está sentindo. Mesmo agora, no texto em que ele está confessando que não está bem, ele oculta a razão do seu sofrimento. Então, de fato, né, não chega a via só poucos tiros que ele traz dentro do peito. Ou seja, ele não exterioriza toda a agonia que tem dentro dele, toda a aflição que tem dentro dele. Texto magistral, maravilhoso. Eu posso imaginar que esse cara está sofrendo por amor? Posso. Posso imaginar que esse cara está sofrendo por uma discussão que ele teve com uma pessoa? Posso. Posso imaginar que esse cara está sofrendo porque alguém o maltratou? Também. Eu não posso assegurar qual é a razão do sofrimento porque ele não revela. É exatamente o que ele está dizendo ao longo do texto, né? Que diferentemente das pessoas de uma forma geral,
quando a dor aperta muito, elas gritam, mas no caso dele, não. Porque aqui eu lembro todo o texto, embora esteja confidenciando um problema, ele não explica que o problema é esse. Bom demais. O lírico expressa um conflito que confirma a imagem pública do poeta, conhecido pelo apelido de Boca do Inferno. O poeta expressa um conflito, sim, expressa, entre a aparência e a essência, entre o que ele mostra para as pessoas e o que ele está passando. Mas esse conflito não confirma a imagem pública do Boca do Inferno. O que confirma a imagem pública do Boca do Inferno é a crítica social. Opta por sufocar a própria voz como estratégia apaziguadora de suas perturbações de forma íntima. Veja só, ele não opta por sufocar a própria voz. Isso não é uma opção, isso é uma condição dele. Veja, não foi uma estratégia. Não foi uma estratégia para diminuir o sofrimento dele. Não. Isso é uma condição inata. Ao longo do texto, ele deixa claro que ele tem uma capacidade própria de fingir que está tudo bem. Então isso não foi uma estratégia que ele concebeu com o propósito de sofrer mais ou menos. Explora a censura que o autor sofreu em sua época. Não, rapaz, de jeito nenhum. Estabelece nos terceiros um contraponto semântico entre as metáforas da natureza e da guerra. Peraí. Estabelece nos terceiros um contraponto semântico entre as metáforas da natureza e da guerra. Não. Ele usa as metáforas da natureza e da guerra não como um contraponto semântico, mas como aliados para a fundamentação do seu pensamento. Não são contrapontos, não existem contrapontos aí. Quando ele fala sobre a natureza, que quando você está sofrendo muito, você grita tal qual. Quando a tempestade se forma, tem um trovão, um barulho do trovão, você está sofrendo muito, você está prevendo uma coisa ruim, você dá um grito. É que nem a natureza. Quando está prestes a acontecer uma tempestade, vem um grito, vem um barulho, que é o trovão. E a história da guerra, porque uma guerra tem tiros. Ele diz que, de uma forma geral, as pessoas, quando elas carregam dentro de si um grande sofrimento, elas tendem a colocar para fora. Os tiros no peito são os conflitos. Então, assim, essas metáforas da natureza e da guerra, elas não são um contraponto semântico. Elas são um aliado semântico de significação, para que ele possa esclarecer que a condição geral do universo é uma e a condição particular dele é outra. Então não é um contraponto semântico ao que ele colocou ao longo do texto. É, na verdade, um aliado para a defesa do seu ponto de vista. Revela-se como um ser atormentado, ao mesmo tempo que omite a natureza de seu sofrimento. Revela-se ser atormentado, mas não diz qual é a razão do tormento. Sensacional a resposta, portanto, letra E.